Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 70 do ensino básico de Espiritismo. Nós aqui, nesse canal, nós estudamos o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, que Allan Kardec escreveu, e é esse que está aqui do lado. O livro dos Espíritos ele foi feito com perguntas que Kardec fez e respostas que ele recebeu dos espíritos. Toda essa história de como começou o espiritismo, quem é Allan Kardec e como foi feito o Livro dos Espíritos e os outros livros que Kardec nos deu, está na aula 1. E aí você pode voltar depois, assistir a aula 1, recomendo, principalmente se você não conhece a história, como começou o espiritismo, né? Comece lá da aula 1 e venha estudando gradativamente. Nós já estamos na aula 70. O Livro dos Espíritos é longo, existem várias questões e tem que ser estudado com carinho e com detalhe para fazer o entendimento correto de todas as questões. É um livro, como eu disse, de perguntas e respostas, e toda aula a gente lê algumas perguntinhas. Lê, faz a compreensão com linguagem fácil e faz o entendimento da resposta dos espíritos também. Muito bem. Nós lemos também, toda aula, uma página de um livro. E estamos lendo O Caminho, Verdade e Vida, esse livro que aparece aqui do lado. Eu recomendo muito que tenham em casa, naturalmente, para seus estudos, né? Para que você possa fazer até O Caminho, Verdade e Vida. Ele pode ser utilizado como uma leitura de abertura no seu Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma reunião onde normalmente a família ou todos de uma casa, né, se reúnem e fazem a leitura do Evangelho. É um momento familiar de estudo do Evangelho muito importante. Melhora o teu ambiente doméstico, melhora as energias da tua casa, a egrégora da sua casa fica limpa e possibilita, então, uma melhor convivência, com mais amor, com mais carinho, além de passar o Evangelho para todos, né? Mesmo que na sua casa você seja sozinho, ou que você não consiga reunir os outros para fazer o seu Evangelho no Lar, faça sozinho. Mas nós falamos sobre isso, sobre como fazer o Evangelho no Lar, e damos essas dicas todas na aula 2. Então, se você não assistiu, assista também a aula 2, que fala sobre Evangelho no Lar. E aí depois a gente vem, aula 3, aula 4, aula 5, fazendo a leitura do Livro dos Espíritos. Toda aula lemos um conjuntinho de perguntas e respostas. Muito bem. Vamos então, hoje, no Caminho, Verdade e Vida, ler uma página chamada Purificação Íntima. E no estudo do Livro dos Espíritos, vamos começar agora a terceira parte, a parte que fala sobre as leis morais. Vamos ao capítulo 1, aonde fala sobre a lei divina ou lei natural. Vamos começar agora a falar sobre esse assunto. E hoje falamos sobre o título Caracteres da Lei Natural, que vai da questão 614 até a questão 618 do Livro dos Espíritos. Muito bem, vamos iniciar então. Se você não é inscrito, inscreva-se para receber os próximos avisos de novos vídeos, né? A gente fala no canal aqui sobre Espiritismo, mas falamos também sobre os primeiros cristãos, os cristãos gnósticos, os primeiros conjuntos de cristãos que surgiram, né? Antes de se formar a igreja clássica, canônica, ortodoxa, né? Mas antes disso, tinham as igrejas dos primeiros discípulos de Jesus, inclusive, os primeiros cristãos que se formaram. E nós temos uma série aqui que fala sobre o Evangelho de Tomé e várias outras também, tá? Teremos em breve aí algumas outras também. Bom,
falamos sobre reforma íntima. Então, inscreva-se e deixe o seu like, porque ajuda muito aqui o canal e a fazer a divulgação. Muito bem, bora lá então. Vamos hoje começar com o Caminho, Verdade e Vida, na página Purificação Íntima. Essa página esse livro do Caminho, Verdade e Vida, ele sempre começa com um versículo. E o versículo de hoje fala: Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Bom, eu queria chamar a atenção, agora vai começar o texto de Emmanuel, mas chamando a atenção do versículo, né? Se a gente bater o olho, ler simplesmente, que mensagem que passa? O que vocês entendem por essa mensagem? Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Né? A gente tem que sempre ir na profundeza da mensagem e não ler o texto e entender simplesmente pelas palavras que estão ali. Tudo que era falado nessa época, né, época de Jesus, uma época, era falado muito com parábolas, com figuras, com simbologismo, né? E a gente precisa compreender, então, e tentar aprofundar na mensagem de fato. Né? A limpar as mãos, né? O que significa? Significa a limpeza externa. A limpeza externa do ser. Então, limpai as suas mãos, pecadores. Ou seja, cuidai do teu entorno. E voz de duplo ânimo. O que significa voz de duplo ânimo? Né? As pessoas com vontade de fato. Vontade de fato de realmente conseguir fazer a sua reforma íntima. Estamos falando de reforma íntima. Emmanuel vai falar agora, vou ler o texto dele, basicamente reforma íntima. Né? Ele chamou de purificação íntima, mas é o que nós chamamos também, e a maioria das religiões e filosofias chamam de reforma íntima, que é reformar o teu interior, onde tudo inicia. Né? Se você não conseguir controlar o teu interior, os teus pensamentos, o teu ser interior, né, você só vai transbordar coisa ruim ao teu redor. Bom, e aí ele fala, voz de duplo ânimo, ou seja, que realmente tem disposição, vontade, purificai os corações. Agora vamos ao texto, então, de Emmanuel. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes, ou outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos. Isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência,
apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é um trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Muito bem, belíssimo texto de Emmanuel, né? Perfeito em todos os detalhes. E, basicamente, a gente tira daqui alguns importantes aprendizados. Né? Quais são os aprendizados para a gente colocar no dia a dia? Bom, o primeiro ponto aqui, talvez assim, um dos mais importantes, é a gente compreender que tudo começa no nosso interior. Né? Começa no nosso interior por quê? Porque começa no nosso pensamento. E aí a gente tem aquela sequência que a gente sempre fala. Olha, do pensamento saem as palavras. Das palavras acabam se tornando em ações. De tanto que a gente fala, acabam virando ações. As ações, de tanto se repetirem, acabam virando hábitos. E os hábitos acabam virando, então, automatizações no nosso consciente. Quando nós vemos, estamos praticando hábitos ruins frequentemente e, frequentemente, automatizados ainda por cima, repetindo palavras ruins, frases ruins, que ouvimos em algum lugar, em algum tempo. Pode ser na nossa infância, uma frase ruim, uma maneira de falar ruim, grosseira. Ah, eu falo, porque meu pai falava, então eu falo também. Ah, minha mãe era assim, então eu nasci, eu também sou assim. Nós falamos assim, gritando, falamos alto, berrando, não quero nem saber para os outros. Isso, de repente, ouvi o pai e a mãe falando e repete. Repete, acha normal, acha que é herdado. E não é herdado. A gente sabe, a gente não herda essas coisas. Nem de pai, nem de mãe, nem de parente nenhum, nem de irmão, de irmã, nem da sociedade. Muitas vezes a gente repete coisas da sociedade. Por exemplo, aquelas frasezinhas do tipo ditado popular, né? Menino não leva desaforo para casa. Quantas vezes no passado se repetia essa frase, não é? Como se fosse obrigado o menino brigar na rua. Antigamente era comum. Temos que dar um basta nisso cada vez mais, né? Essas frases do passado que nos cercam, que a gente ouve a sociedade falar e repetir e achar graça muitas vezes, né? Eu dei um exemplo aqui. Coloque no comentário outros exemplos de frases terríveis que a gente ouve e repete, né? Por exemplo, levar vantagem. Ah, eu tenho que levar vantagem em tudo. Ah, não quero nem saber. Achado não é roubado. Quantas frases outras tem? Muitas, né? Muitas. Então, a gente tem que sempre filtrar, acima de tudo que entra no nosso cérebro, e a gente tem aqui no canal uma série que fala sobre isso, né? Sobre justamente a gente controlar e ter o domínio do nosso consciente, do nosso subconsciente, do nosso pensamento, gerando positividade constante. Né? E qual é o controle? Como é que a gente faz isso? Né? Colocando o tempo inteiro o nosso raciocínio ativo, não deixando automatizar. Para toda decisão, pensa antes. Para toda palavra, pensa antes. Entra aqui o racional, o pré-cortex, a parte racional nossa, e o consciente joga. Se você não tiver com o racional ligado, você fala e acaba saindo automatizado. Uma besteira. E o pior, eu já falei antes aqui no canal, às vezes a gente fala de improviso as coisas e às vezes não é a gente que está falando. Às vezes é um irmãozinho querendo prejudicar. Fala isso, fala aquilo. Então a gente que é espírita, a gente sabe que a gente tem que estar o tempo inteiro raciocinando,
no que pensa. Pensou coisa ruim? Filtra, joga fora. Pensa assim, ó, não, isso não. Não, daqui a pouco resolve. Daqui a pouco está resolvido. Não é? Bom, e o controle do pensamento não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, é uma coisa gradual. Mas tem que começar. Né? Tem que começar. Não é um estalar de dedo, pronto, já estou pensando, só penso coisa boa agora. Não. Não é. É um exercício constante. Constante. Você vai escorregar, vai ver que falou uma coisa errada, vai ver que pensou uma coisa errada, né? Mas coloca o filtro sempre. Lembrando sempre de que, pensou coisa boa, gera energia boa, gera vibração boa, atrai coisa boa. Energia boa com vibração boa atrai pessoas boas. Energia boa com vibração boa atrai situações boas e muda a tua vida para melhor. Se tiver com energia ruim, não atrai nada disso. Ao contrário, atrai só as coisas ruins. Tá? Então, é um trabalho importante para melhorar a sua vida, melhorar a vida de cada um. Mas não é fácil. Pensamento positivo, pensar sempre que tudo vai dar certo, né? A famosa pronoia, como eu costumo chamar, que é aquele pensamento constante de que o universo conspira a seu favor. Problemas vão ocorrer, tem que ter isso na mente sempre. Probleminhas aqui, probleminhas ali. Sempre acontecem e é normal acontecer. Mas o grande segredo é você olhar para o problema e pensar assim, olha, não, isso aí eu vou passar, isso eu resolvo rápido. E isso aí rapidinho, sempre der certo, eu sempre consigo resolver, vou conseguir resolver de novo. Fé em Deus também, oração constante e a espiritualidade se aproximando e inspirando para ajudar a resolver o problema. Tem isso também. Energia ruim, a espiritualidade não consegue ajudar. E você não consegue nem perceber as ajudas. Bom, então o importante aqui que o Emmanuel nos traz, né? Emmanuel nos traz aqui dizendo, olha, é importante, não é fácil, sabemos disso, é um trabalho constante de reforma íntima. Por isso, Tiago comenta aqui sobre o duplo ânimo, ou seja, que é a super vontade, né? É a retidão, é a disciplina, como diz Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Sempre, constante. Retidão no caminho correto, sem desviar. Né? Por vezes recebemos convites dos amigos, vamos numa baguncinha aqui, vamos numa baguncinha ali, né? E aí a pessoa que está com uma boa vibração, a pessoa que está num caminho de retidão correto, num caminho do bem, tem que dizer não. Tem que saber dizer não. Isso sim, mas aquilo ali não. Para lá eu não vou, para cá eu vou. E assim por diante. Saiba dizer não. Mas eu vou perder o amigo. Talvez perca. E é normal. Como disse Jesus, não se apegue. Senão você fica ancorado, não melhora a tua vibração, não melhora a tua energia, não melhora a tua vida. Por quê? Porque está cercado de vibração ruim, com pessoas te levando para locais ruins. Às vezes até as pessoas têm boa vibração, são animadas, são alegres, mas a energia dos locais, muitas vezes, é que não é boa. Bom, então saber dizer não. Quando a gente se coloca na retidão, quando a gente vai fazer a reforma íntima, né, é fundamental manter a disciplina, manter a retidão, controlar os pensamentos, direcionando no caminho correto, no caminho do bem, no caminho de elevação espiritual, estudo constante, como estamos fazendo aqui agora. Bom, o que mais que fala aqui, Emmanuel? Emmanuel fala também, olha, é muito fácil também a gente ir, então, num encontro religioso, numa casa espírita ou numa outra religião qualquer, né, que você frequente, né? Mas não é isso que resolve de fato, né? Você tomou um passe, melhora, com certeza. Tem muita gente que vai tomar passe na casa espírita
volta, vai para casa e à noite vai para balada, para bagunça, e aí quando volta já a energia foi embora. Toda aquela energia boa foi embora. Então, cuidado com isso, né? Porque senão, no dia seguinte, tem que voltar de novo na casa para tomar um novo passo, uma nova energia, uma nova recarga. Né? Bom, é muito importante também o evangelho no lar, porque aí você faz a recarga na sua casa, né? Constante, frequente. O evangelho no lar ele pode ser feito mais de uma vez na semana, então faça com frequência. E pratique o bem, acima de tudo. Né? Emmanuel comenta aqui, ó. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação a si mesmo. Né? E como é que a gente realiza essa obra? Praticando bem, controlando os pensamentos, fazendo caridade, tendo em mente fraternidade, amizade, constante, positividade, afetividade. E aí entra as duas inteligências que a gente sempre fala aqui no canal, né? Inteligência muito importante, que é a inteligência emocional, né? Que controla as nossas ações do dia a dia, a compositividade e tudo, né? E a inteligência afetiva. A inteligência afetiva é aquela que nós temos que trabalhar constantemente, mas é aquela inteligência que nos faz o tempo inteiro pensar assim: puxa, vou encontrar com fulano. O que eu posso falar para que ele se sinta bem, para fazê-lo feliz, para fazer essa outra pessoa feliz? Né? Bom dia, sim, bom dia, mas que mais? Né? Ser carinhoso, convidar para um almoço ou algum encontro, né? Então, como é que a gente pode sempre trabalhar no nosso dia a dia para deixar aquela outra pessoa bem, para que ela passe o resto do dia dela bem? O que eu tenho que falar? Então, trabalhar isso, falar. Muitas vezes a gente não fala, guarda. Ah, eu não vou falar não, porque ela não me dá bom dia, eu não vou dar também não. Não, não pode ser assim. A gente dá sempre o que a gente tem de melhor. Se a outra pessoa tem algum problema com isso, se ela não consegue dar bom dia, isso não me afeta, eu faço a minha parte. Então, esse tem que ser o nosso pensamento sempre. Né? Nunca se igualando ao que é ruim, sempre se igualando com a nossa retidão, com a nossa meta, que é Jesus, a nossa meta, que é a espiritualidade. Então é isso, a gente nunca deve se igualar com o que é ruim. Não, eu não vou fazer porque ninguém faz. Ah, ninguém faz, então eu não vou fazer. Mostre, sirva de exemplo. Bom, é isso, pessoal. Tiramos aí bastante aprendizados hoje aqui dessa leitura, né? De Emmanuel, com aqui um versículo aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Muito bom. Foi a nossa reforma íntima de hoje. Vamos começar então agora com a leitura do Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos de hoje, nós iniciamos então a parte terceira, né, das leis morais, ou seja, sobre as leis morais. Vamos entrar agora num pedaço do Livro dos Espíritos que foca nas leis morais, né? Quais as leis que existem no universo segundo o Espiritismo e como que elas funcionam. Bom, hoje a gente começa então pelo capítulo 1. Pelo capítulo 1, estamos na terceira parte e vamos então falar sobre a lei divina ou natural. E dentro de sobre a lei divina ou natural, nós temos 4 tópicos, são esses 4 tópicos que estão listados aqui. E nós temos então, o de hoje é o tópico que fala caracteres da lei natural. Né? Então, ou seja, características da lei natural, né? Vai falar assim inicialmente aí da lei natural. E aí depois a gente vai então na aula seguinte começar a falar sobre o conhecimento da lei natural. E aí aprofunda, vai da 619 até 618. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre
caracteres da lei natural, da questão 614 até a questão 618. Bora lá, então. Vamos começar. Questão 614. Que se deve entender por lei natural? Resposta dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, 614, sem detalhar muito, mas deixam claro aqui que existe, então, a lei maior aqui, natural, né? A gente chama aqui de lei natural, e ela direciona o que é certo e o que é errado, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o homem só fica infeliz se afastar dessa lei. É o que dizem aqui os Espíritos, né? Então, vamos prestar bem atenção para não nos afastarmos desta lei. Vamos à questão 615. Questão 615. É eterna a lei de Deus? Resposta dos Espíritos. Eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, é uma lei eterna e não muda, como o próprio Deus. Essa é a resposta dos Espíritos. Questão 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Ou seja, numa época era permitido, na outra época não era permitido. Resposta dos Espíritos. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Tá? Então, as leis de Deus não mudam e elas são perfeitas. E as leis dos homens, essas sim, é que tem que se modificar ao longo do tempo, por serem sempre imperfeitas, né? Muito bem. Questão 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concerne a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? A pergunta é, olha, para que servem as leis divinas? Elas funcionam de alguma outra forma, a não ser para o conceito moral, né, para os procedimentos morais do que se deve fazer, do que é certo, o que é errado, né? Ou para outras coisas também? Resposta dos Espíritos. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Muito bem. Então, existem aqui, pelo que eles explicam aqui, as leis da matéria e as leis da alma, né? Provavelmente as leis da alma são as leis morais de espiritualização, vamos ver mais adiante, e as leis da natureza são as leis da matéria, como eles disseram aqui. E aí Kardec coloca uma pergunta A dentro da questão 617. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, conhecer mais a fundo essas leis, né? Resposta dos Espíritos.
mas uma única existência não lhe basta para isso. Ou seja, sim, tem que aprofundar, conhecer, mas numa única existência não é possível. Ou seja, precisamos de várias encarnações para ir aprofundando, conhecendo mais e mais as leis de Deus e, para isso, então, várias encarnações aí. Uma só não é suficiente, como dizem aqui os Espíritos. E aí, uma explicação. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que se precisa, o que precisam ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerando-se em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então é isso, eles voltam aqui nessa explicação a reforçar que uma vida só é pouco tempo, ainda mais considerando vidas curtas, né? Como se vivia em 1850, na época desse livro aqui, 1857, quando foi lançado, né? Onde os seres viviam bem menos do que nós vivemos agora. Então, considerando-se ainda vidas curtas, né? Mesmo que seja uma vida longa, não é possível todo esse aprendizado em uma encarnação só. É isso que eles reforçam assim, aqui. E deixam claro aqui que existem, então, as leis morais, né? As leis do homem, que são as leis de elevação moral, intelectual, né? E tem as leis físicas, as leis materiais, as leis físicas que cabem, então, ao domínio da ciência de descobrir. Muito bom. Questão agora 618. E é a última questão que lemos hoje. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A pergunta de Kardec, olha, as leis divinas, elas são iguais para todos os mundos, né? E já lemos em questões anteriores aqui do Livro dos Espíritos que existem outros mundos, inclusive em planos espirituais diferentes. Existem mundos que são mais etéreos, né? Mais leves, né? Etéreos, mais fluídicos, e mundos mais materiais, mais pesados, como o que nós vivemos ainda, porque ainda somos ainda espíritos em aprendizado, né? Então, conforme a gente vai evoluindo, vai ficando menos densa a matéria, e a gente vai para mundos onde tem matérias que são mais leves, né? Você não tem que carregar esse peso todo, nem sofrer tanto como acontece hoje. Então, nesses outros mundos todos, inclusive nos mundos espirituais também, né, que sabemos que passamos durante a erraticidade, o período que estamos na espiritualidade, entre uma encarnação e outra, chamamos de erraticidade, né? Os espíritos chamam aqui de erraticidade. Durante esse período na espiritualidade, os mundos espirituais que vivemos, né, que são muito semelhantes aqui aos mundos daqui da Terra, eles também se aplicam às mesmas leis divinas? E aí a resposta dos espíritos. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, essa foi a resposta, né? Deixando claro aqui, olha, que
quando se fala de leis materiais, né, se você mudou a forma da matéria de um mundo para o outro, né, é natural que exista aí uma pequena adequação, como eles falam aqui, ao grau de progresso daquele outro mundo. Né? Mas os fundamentos aí das leis são idênticas aí. Basicamente essa aí é a resposta. E hoje encerramos então aqui. Encerramos aqui com a lei então divina, sobre a lei divina ou lei natural, e continuamos falando sobre a lei divina e natural e aprofundando nela na próxima aula. Então não perca. E agora é que a gente vai começar a detalhar mesmo essa lei, né? Todos os detalhes dela e das outras leis que vamos falar também. Muito bem, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Muita paz no coração de todos. Até lá.